E no Dia Internacional da Mulher, o Hoje em Dia escolheu alguns temas para homenageá-las, começando pela saúde. Hoje também é o Dia Mundial do Rim, órgão que, quando adoece, é a 8ª causa de morte entre as mulheres. E especialistas alertam para as consequências das doenças renais em pacientes do sexo feminino. Na reportagem de Samara Bastos, saiba por que nós, mulheres, precisamos ter mais cuidados. Quem já teve cálculo renal sabe, é uma das piores dores. A dor é tão grande que parece que é uma dor que pega o corpo inteiro. Porque é muito intensa mesmo, mas é uma dor basicamente muito forte na região lombar e que irradia para as pernas com muita força. As crises renais da Ana começaram na primeira gravidez, aos 28 anos de idade. O sinal foi uma infecção urinária tão grave que os antibióticos tomados em casa não resolveram. Foram 7 dias internada, a primeira internação entre muitas que ainda estavam por vir. Antes disso, eu nem sabia que eu tinha problema urinário, eu nunca tinha tido infecção e nem os cálculos renais, eles nunca tinham sido expelidos. Quando a infecção urinária foi controlada, Ana descobriu que tinha pedra nos rins. Foi aí que começou o drama da advogada. Nos 6 últimos meses da gravidez, ela foi internada 9 vezes. Eu passei a gravidez quase inteira no hospital. Quase todas as minhas crises eu não consegui expelir as pedras sozinhas porque elas são muito grandes. Então, eu tinha que fazer a cirurgia no momento da crise para conseguir retirá-las do ureter. De lá para cá, se passaram 14 anos e mais de 30 cirurgias. Uma delas com complicação. Ana teve infecção generalizada. Em 2016, eu fiz a cirurgia, tirei as pedras todas e voltei para casa tomando antibiótico forte. E comecei 2 dias depois a ter muita febre e os médicos acabaram não levando tão a sério o quadro febril. E 2 dias depois eu cheguei no hospital, o que o médico diz é que se eu tivesse chegado 2 horas depois eu não tinha sobrevivido. Então foi um quadro bastante grave e eu quase morri por causa de uma infecção urinária. A doença renal crônica é a 8ª causa de morte entre mulheres no Brasil. No mundo, mata cerca de 600 mil por ano. A doença renal ela é muito silenciosa, né? Esse que é o grande problema. Ela dá manifestações quando você já perdeu mais de 50% dos rins, que pode ser o inchaço, né? Tanto nas pernas, mais frequentemente na face, a alteração do hábito urinário, a pessoa urinava de dia, passa a urinar à noite, né? Urina com muita espuma, anemia, a pessoa fica com palidez cutânea, sensação de cansaço, emagrecimento, mas aí já é numa fase avançada da doença. São diversos os motivos que levam uma pessoa a ter pedra nos rins. O fator hereditário é o principal, mas a obesidade, diabetes, hipertensão, excesso de alimentos e bebidas ricas em sal e sódio, como isotônicos e energéticos, e a ingestão de pouca água interferem no bom funcionamento do rim. O órgão é como se fosse o filtro do nosso organismo. Por ali passam todas as substâncias ingeridas. Quando a concentração de cálcio e ácido úrico está elevada, o risco de formar cristais é grande. Para evitar crises, os médicos indicam algo bem simples e que pode ser facilmente encontrado. É a água. A água funciona como uma vassourinha em nosso organismo. Ajuda a limpar e até eliminar o cálculo renal. O ideal é ingerir cerca de 2 litros por dia. Ana aprendeu a beber água. Eu chego no escritório, a primeira coisa que eu faço é encher a minha jarra, deixar do lado da minha mesa e eu tento beber água o tempo inteiro, todos os dias. No Dia Mundial do Rim, especialistas querem chamar a atenção para o assunto, principalmente para as complicações da doença no sexo feminino. A pedra nos rins é apenas uma delas e na gravidez o problema é ainda mais preocupante. Pode ter complicações que podem contribuir para uma doença renal crônica no futuro. E é importante também porque crianças prematuras também têm uma chance maior de ter doença renal crônica na idade adulta.
Então, a prevenção da doença renal, ela já começa na vida fetal. Outro problema pode ser a infertilidade. O rim, ele é um órgão que é do equilíbrio, né? Ele vai ter uma importância hormonal, ele vai eliminar e secretar hormônios, ele controla os equilíbrios hidroeletrolítico, ácido básico do nosso organismo. Isso tem a ver com questões hormonais. Então, a mulher acaba, às vezes, não menstruando, não ovulando e também ela tem, muitas vezes, uma perda de vontade, da libido. Então, isso pode levar a um quadro de infertilidade, dela não ter filhos. Sem o tratamento adequado, outra consequência é a perda total dos rins. Para evitar a sobrecarga do órgão, é importante se atentar aos hábitos do dia a dia e fazer, pelo menos uma vez ao ano, o exame da creatinina, que indica alteração na função renal. Quanto antes você fizer o diagnóstico da doença renal, você vai procurar evitar que ela progrida até uma fase em que você precise de terapia renal substitutiva, diálise ou transplante. Ana mantém os exames em dia, toma muita água, cuida da alimentação e, principalmente, aprendeu a conviver com o problema. Quando eu faço os exames, eles apontam 15 pedras num rim, 20 no outro. Os médicos brincam que se fossem diamantes, o meu rim brilha, né? São muitos cálculos.